Vamos então com a primeira informação. Número de processos contra companhias aéreas em Rondônia, custos e despesas de empresas foram apresentados por magistrada à bancada federal. O estudo realizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia foi apresentado pela juíza de direito Elma Tourinho à bancada federal, depois da alegação que o aumento das ações judiciais teria ocasionado a redução na oferta de voos no estado. Que o percentual representa muito pouco do número de passageiros e que desse número percentual de passageiros que resolvem processar as empresas, muitos perdem, o que é natural, né? Toda demanda só há ganho quando a parte consegue provar o que ela alegou, quando ela não consegue, obviamente ela perde. O dano moral envolve gravame extraordinário, então não é qualquer caso que vai até a justiça que se obtém indenização, mas tudo isso num contexto de indenizações judiciais, extrajudiciais e de assistência a passageiros que não passa de 1,5% do custo operacional, né, do custo total das passagens. Durante a reunião, a deputada federal Silvia Cristina, que esteve presente, destacou que se as empresas aéreas conseguissem justificar os motivos para tantos cancelamentos de voos em Rondônia, não haveria tanta judicialização, e ainda ressaltou os valores altos cobrados para os consumidores. Segundo ela, uma próxima reunião entre a bancada federal e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, está prevista para acontecer no dia 23 de agosto. De fato, nós queremos resolver. Por quê? Porque o rondoniense paga mais caro, os voos saem lotados e nós não podemos ficar ilhados. Semana que vem, no dia 23, uma outra reunião já está marcada com a ANAC e mais uma vez a bancada federal se reúne para resolver. Precisamos resolver porque o rondoniense ele não pode pagar tão alto e ficar ilhado. Nós precisamos dos voos aéreos em Rondônia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, quase 100% das ações cíveis no mundo contra companhias aéreas estão concentradas no Brasil. São 80 milhões de ações tramitando na Justiça brasileira, sendo cerca de 70% a 80% tramitando nos juizados especiais. Aqui no estado, são 24 milhões de processos correndo dentro do Tribunal de Justiça, sendo 92% no primeiro grau e 30% nos juizados especiais. De acordo com a análise de judicialização realizada pela juíza Elma Tourinho, a maior parte dos processos judiciais dentro de Rondônia contra as empresas Azul e também Gol são devido aos atrasos e cancelamentos de voos, danos morais e materiais e também extravio de bagagens. De acordo com o advogado de defesa do consumidor, Gabriel Tomazetti, para que uma solução seja dada ao consumidor, é preciso que medidas conjuntas sejam tomadas pela bancada federal, estadual e os órgãos fiscalizatórios. Nós entendemos que a bancada federal, deputados federais, senadores eleitos por Rondônia, nosso governo do estado, PROCON e o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal, tem o dever de agir contra a ANAC, a agência que é reguladora e que deveria primar pelo interesse público de todos nós cidadãos. Olha, eu falei outro dia que a manifestação do ministro de Portos e Aeroportos, aqui mesmo, em terras de Rondônia, em solo de Rondônia, o Márcio França, dizendo que haveria excesso de ações judiciais, que era preciso que se ponderasse, que o governo ponderasse com o judiciário de Rondônia. Eu cheguei a dizer que isso aí não pegou bem. E, evidentemente, ninguém melhor para representar o judiciário rondoniense, juízes e desembargadores, do que a própria presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, a juíza Elma Tourinho. Elma Tourinho. Ora, uma situação como essa não podia ficar barato, não podia ficar sem uma resposta. E o que colocou aí
a doutora Elma Tourinho, e o estudo todo que ela tem, os números que ela levantou, os percentuais que ela traz à tona, joga no chão, transforma em pó, transforma em farelo toda a narrativa das empresas aéreas, que ainda encontrou eco no próprio governo federal. Os números, eles dentro de um contexto todo, eles podem parecer extravagantes, mas quando se vai nas minúcias dos resultados todos, do que efetivamente se desdobra em cada uma das ações, como disse a juíza Elma Tourinho, não dá 1,5% de todo o montante arrecadado pelas empresas aéreas. Ora, essa história não está bem explicada. Eles não podem continuar tratando o Estado do jeito que sempre trataram, como se fosse o quintal do inferno. A gente que usa o espaço aéreo com as empresas de aviação, eu desde os anos 80, a gente sempre percebia de forma notória a diferença de tratamento que se dá nos voos no sul, no sudeste do país, no centro do país, para cá, para o norte do país. Com aeronaves sucateadas, muitas vezes, bancos quebrados, mesinhas que não levantam, não descem, tudo emperrado, um serviço de bordo, muitas vezes precário, no tempo em que se servia um almoço ou um jantar lá para o sul do país, aqui era uma água no feijão e por aí vai. Depois veio a história das bolachinhas e assim por diante. Então, eles sempre nos trataram como se aqui fosse o quintal do inferno. E agora chegaram ao ponto culminante do tratamento que não se deveria dar a clientes como nós, que não temos nada de diferente de clientes de outros cantos do país. Eles só querem o filé e não querem roer o osso. Como eu disse outro dia, nós estamos aqui ocupando esse espaço, ocupando essa região do país, porque fomos chamados pela União. E agora não podemos ser abandonados. É preciso que seja feita alguma coisa. A bancada federal dos estados atingidos precisam cada vez mais agir, trabalhar no sentido de equacionar essa questão. Não é possível continuar perdurando desse jeito a forma de tratamento que vem dando às empresas aéreas. E mais, independente deles retornarem com a normalidade dos voos, cada vez que eles não honrarem aquilo que foi contratado, o cidadão tem a obrigação de procurar o judiciário para ser reparado.